E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Vamos à nossa aula de hoje sobre calorimetria. Essa aula de calorimetria vai ser dividida em algumas partes, que é uma matéria mais extensa, né? Do conteúdo do ensino médio. Antes de começarmos a aula, inscreva-se no canal Paradoxo da Física e dê um like lá nesse vídeo. Então vamos lá. Para começarmos calorimetria, primeiro temos que definir, diferenciar calor e temperatura. O que seria temperatura? Temperatura é o grau de agitação das partículas existentes em um corpo. Então, quanto mais agitadas estiverem as partículas, de um corpo, maior a sua temperatura. O que seria calor? Calor seria energia térmica em movimento, E para que eu tenha essa energia térmica em movimento, é necessário que os corpos tenham temperaturas diferentes. A temperatura sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, imagina um corpo com várias partículas. Elas estão mais quietas, mais paradas. Ao aumentar a temperatura desse corpo, as partículas começam a aumentar a sua agitação, aumentar sua velocidade. Aumentando a velocidade das partículas, eu tenho um aumento na energia cinética. O corpo, que é energia cinética, é energia relacionada com a velocidade. Então, se aumenta a velocidade das partículas, aumenta a energia cinética. Aumentando a energia cinética, aumenta a energia interna armazenada pelo corpo. Essa energia, no caso, seria energia térmica. Então, essa energia térmica em movimento seria o calor. Capacidade térmica. O que seria a capacidade térmica? É a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra variação de 1 grau Celsius. Como que eu posso definir essa capacidade térmica matematicamente? Essa seria a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Quantidade de calor seria aquele ΔQ ou simplesmente o Q. Essa quantidade de calor normalmente é dada em calorias ou joules. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Isso é enunciado no exercício de fala, se tiver que transformar. E a variação de temperatura normalmente é em graus Celsius, lembrando que pode ser também em Fahrenheit ou em Kelvin, E o C maiúsculo seria a capacidade térmica, normalmente dada em calorias por graus Celsius, mas nada impede que apareça em joules por grau Celsius, joules por Kelvin, depende do enunciado do exercício também. Capacidade térmica é uma característica do corpo, então quer dizer que eu posso ter vários objetos, por exemplo, de alumínio, com capacidades térmicas diferentes. Isso, diferenciando um do outro, dependendo do tamanho da massa. Calor específico. Quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Então, agora também depende da massa. O calor específico é uma característica da substância. Então, por exemplo, se eu tenho vários blocos de alumínio de tamanhos diferentes, massas diferentes, eles terão o mesmo calor específico, porque é o calor específico do alumínio. Como que eu calculo esse calor específico? Uma maneira é dividir a capacidade térmica pela massa. Então, o calor específico seria a capacidade térmica sobre a massa. Normalmente, a capacidade térmica, já viu, é dada em calorias por grau Celsius, a massa em gramas, para que eu tenha o calor específico em calorias por grama grau Celsius. Mas nada impede que eu tenha outras unidades também para calor específico. A gente vai ver essas unidades agora nessa tabelinha de calor específico de algumas substâncias. Então, por exemplo, para a água, eu posso ter o calor específico em joules por quilograma grau Celsius, ou como eu falei, em calorias por grama grau Celsius. A água que tem maior calor específico, a substância que possui maior calor específico, em calorias por grama grau Celsius equivale a 1. Temos também lá o alumínio 0,22, o ferro 0,11 calorias por grama grau Celsius, o mercúrio 0,033 calorias por grama grau Celsius. O que diferencia esses valores, o maior do menor? Diferencia que para a água, para eu conseguir fazer com que 1 grama de água varie de 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor de 1 caloria. Ou seja, eu teria que fornecer mais calor para a água variar de 1 grama, a cada 1 grama para 1 grau Celsius, do que, por exemplo, o alumínio. O alumínio, se eu consigo 0,22 calorias, se eu forneço 0,22 calorias, ele consegue variar sua temperatura de 1 grau Celsius para 1 grama de massa.
Então quer dizer que eu posso fornecer menos calor para o alumínio comparando com a água, que ele vai se aquecer mais rápido que a água. Calor sensível. O que seria calor sensível? É que a quantidade de calor que é injetada ou retirada de um corpo, fazendo com que essa temperatura varie, só que sem mudar de estado, sem passar, por exemplo, de sólido para líquido ou líquido para gasoso. Então, eu consigo injetar ou retirar calor de um corpo, provocando variação da temperatura nesse corpo, sem que ele mude de fase. Então, como que eu posso calcular esse calor sensível? A quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico do corpo, vezes a variação da temperatura desse corpo. Então, agora vamos a alguns exercícios, relacionando essa parte de capacidade térmica, calor específico e a fórmula lá do calor sensível. Então, primeiro exercício. Um corpo feito de 250 gramas de latão é aquecido de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Para isto, foram utilizadas 2.300 calorias. Calcule, letra A, o calor específico do latão e letra B, a capacidade térmica desse corpo. Então, vamos lá. Para calcular o calor específico do latão, eu tenho a massa e tenho ali a variação de temperatura, de 0 a 100. Além disso, eu tenho a quantidade de calor, são 2.300 calorias. Então, eu posso usar a fórmula do calor sensível, Q é igual a mc delta T. Outra maneira de guardar essa fórmula, eu posso chamá-la de Q macete. Ali no lugar do Q eu coloco um E ali embaixo, no M eu coloco um A ali embaixo, no Czinho um E, e no delta T um E. Fica Q macete. Uma maneira de memorizar essa fórmula, Tudo é viável, tanto que você entenda a fórmula e lembre dela para aplicar nos exercícios. Então vamos lá. O Q vale 2.300, a massa 250 e a variação de temperatura seria a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 100 menos 0. Então 2.300 é igual a 250 vezes 100, 25.000, vezes o Czinho. Logo, posso cortar 2 zeros de cada membro, fica 23 igual a 250 vezes o Czinho. Logo, o calor específico é igual a 23 dividido por 250. Calor específico é igual a 0,092 calorias por grau Celsius. Então, esse é o calor específico do latão. Na letra B, eu quero a capacidade térmica do latão. A capacidade térmica é igual à variação da quantidade de calor, quantidade de calor, sobre a variação da temperatura. Então, seria 2.300 dividido pela variação de temperatura, que é 100. 2.300 dividido por 100, 23 calorias por grau Celsius. Exercício bem tranquilo, Apenas aplicação de fórmula. Próximo exercício. Um corpo de massa 200 gramas é aquecido durante 30 segundos por uma fonte de calor que fornece uma potência de 210 watts a uma taxa constante. Dado o gráfico da temperatura em função do tempo, determine a capacidade térmica do corpo e o seu calor específico, sabendo que uma caloria é igual a 4,2 joules. Então vamos lá, primeira coisa, ele me deu uma potência, 210 watts. 1 watt é 1 joule por segundo. Então 210 watts é 210 joules por segundo. Eu posso fazer uma regra de 3. 210 joules por 1 segundo, a quantidade de calor em 30 segundos. Por que 30 segundos? Porque aqui no gráfico, eu tenho de 0 a 30 segundos. Multiplicando cruzado, Q vezes 1, Q. 210 vezes 30, 6.300 joules. Então, esta é a quantidade de calor que eu tenho em 30 segundos, 6.300 joules. O que eu posso fazer agora? Vou transformar esses joules para calorias. Uma caloria é 4,2 joules. Quantas calorias que eu vou ter em 6.300 joules? Multiplicando cruzado, 4,2x é igual a 6.300. X é igual a 6.300 dividido por 4,2. X é igual a 1.500 calorias. Então, já tenho 1.500 calorias. 6.300 joules, então vale 1.500 calorias. Agora, posso usar a fórmula do calor sensível para achar o calor específico. Então, que macete? Q é igual a mc delta T. O Q é 1.500. A massa, 200 gramas. Calor específico é o Czinho. E a variação de temperatura,
é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se vocês observarem no gráfico, temperatura é o eixo Y, vai do 15 até o 25. Então, a temperatura final é 25 menos a inicial, que é 15. 25 menos 15, 10. Então, fica 1.500, que é igual a 2.000 vezes o Czinho. Posso cortar 2 zeros de cada membro, né? Fica que o Czinho é igual a 15 dividido por 20. 15 dividido por 20, 0,75 calorias por grau Celsius. Esse é o calor específico. Agora, a capacidade térmica é a razão da quantidade de calor pela variação da temperatura. Então, é 1.500 calorias dividido por 10 graus Celsius. 10 graus Celsius veio do 25 menos 15, né, da variação de temperatura. Então, 1.500 dividido por 10, 150 calorias por graus Celsius. Próximo exercício. Um corpo possui massa de 500 gramas e calor específico de 0,40 calorias por graus Celsius. Determinar, letra A, quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. E na letra B, quantidade de calor que o corpo deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus Celsius. Então, na letra A, vou usar o que macete, né? Eu quero quantidade de calor. Então, Q é igual a MC delta T. M é 500, o Czinho 0,4, e a variação de temperatura ela vai de 5 a 35. Então, é 35 menos 5. Né? Então, fica 200, que 500 vezes 0,4 dá 200, vezes 30. 200 vezes 30, 6.000 calorias. E na letra B, a quantidade de calor que o corpo deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus. Uso o que macete de novo, só que agora a variação de temperatura é de menos 15, vai diminuir de 15 graus. Então é 500 vezes 0,4 vezes menos 15. 500 vezes 0,4, 200. 200 vezes menos 15, menos 3.000 calorias. Então essa é a quantidade de calor que o corpo deve ceder. O menos indica isso, que está perdendo calor. O mais que está recebendo calor. Próximo, esse é tranquilo. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Capacidade térmica é a razão da quantidade de calor pela variação da temperatura. Então seria 300, né, que é a quantidade de calor, dividido por 50 graus Celsius, que é a variação da temperatura. 300 dividido por 50, 6 calorias por graus Celsius. Essa é a capacidade térmica do corpo. Ou seja, quer dizer que são necessárias 6 calorias para que o corpo varie sua temperatura de 1 grau Celsius. Mackenzie. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve-se ao fato de que... Então vamos lá. Primeira coisa, exercício que fala de areia e água na parte de temperatura, de calor específico e capacidade térmica. O que a gente tem que analisar aqui? A gente tem que analisar que a água é a substância que possui maior calor específico. Então é mais difícil, né? Eu tenho que injetar mais calor para que a sua temperatura varie de 1 grau Celsius a cada 1 grama. Então, se eu for comparar isso com a areia, o calor específico da areia é aproximadamente 0,20 calorias por grau Celsius. Então, quer dizer que para a areia, se eu injetar 0,2 calorias, ela já varia sua temperatura de 1 grau Celsius a cada 1 grama de areia. Então, eu injeto menos calor e a areia já aquece mais rápido. Então, eu posso falar isso. Então, esse fenômeno de manhã a areia está quente, a água está fria, e à noite a areia está fria e a água ainda está morna, nem morna, é por causa disso. Porque a água demora para esquentar e demora para esfriar. Já a areia não, já a areia é mais rápido, porque o calor específico dela é bem menor. Então, alternativa B. O calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Próxima questão. Federal do Paraná. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente.
Então vamos achar a capacidade térmica e o calor específico. Capacidade térmica é a razão da quantidade de calor pela variação da temperatura. A quantidade de calor é 4.000 calorias, e a variação de temperatura é a temperatura final, que é 70, menos a inicial, que é 20. Então ficaria 4.000 dividido por 50, 80 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica. E o calor específico? Eu sei que o calor específico é a capacidade térmica sobre a massa, ou capacidade térmica é o calor específico vezes a massa. Então 80 é igual a Czinho vezes 500. Czinho é 80 dividido por 500. Czinho, que seria o calor específico, é de 0,16 calorias por graus Celsius. Então, esses foram alguns exercícios dessa primeira parte de calorimetria. Espero que tenham entendido. Dúvidas, vejam de novo essa videoaula. Quem gostou, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Até a nossa próxima aula.